Muito boa noite. Bem-vindos ao debate das presidenciais na TVI. Hoje, frente a frente, Marcelo Rebelo de Sousa, que se recandidata para um segundo mandato, e João Ferreira, o candidato apoiado pelo PCP. Boa noite aos dois. Boa noite. Sejam bem-vindos. O sorteio ditou que a primeira pergunta será feita a João Ferreira. Nestes debates na TVI cabe aos próprios candidatos colocarem o último assunto em cima da mesa e essa pergunta final será assim feita em último lugar por Marcelo Rebelo de Sousa, a quem cabe fechar depois o debate. Deixem-me, antes de mais, lembrar-vos que, sendo este um debate entre dois candidatos, ele deve ser vivo, com intervenções e interrupções até, sempre que acharem que isso se justifica, mas deve ser também um debate pautado pelo máximo de respeito, o máximo de civilidade e, claro, o máximo de clarividência. Vamos começar, meus senhores. Boa noite, bem-vindos mais uma vez. João Ferreira, e vamos começar por aquilo que pode ser o futuro desta legislatura ainda que está em vigor. O senhor diz recear que Marcelo Rebelo de Sousa, se vencer, use o seu poder para reabilitar a direita. No fundo, devolver o poder à direita no governo. Com que base diz isso? Boa noite, antes de mais. Boa noite. Repare, o exercício das funções de Presidente da República pressupõe uma ponderação política e ideológica do exercício dos poderes do Presidente. Não é neutro, esse exercício não é neutro. E Marcelo Rebelo de Sousa demonstrou por diversas vezes ao longo deste mandato essa não neutralidade no exercício de poderes. Em conflitos que percorrem a sociedade portuguesa, diversos, no mundo laboral, no mundo económico. A Constituição, que ela própria deteta esses conflitos e aponta um caminho a seguir, ela também não é neutra, aponta normalmente o caminho da parte mais fraca. Por exemplo, na relação laboral há uma parte fraca e outra forte. A Constituição toma a parte da parte fraca. No mundo económico, de alguma forma acontece o mesmo, entre o pequeno empresário, o pequeno e médio empresário, o grande empresário, o grupo económico, deve haver uma intervenção que deve ser favorável, neste caso, ao micro, pequeno e médio empresário. Ora, isso, no exercício dos poderes de Presidente da República por parte de Marcelo Rebelo de Sousa, na minha opinião, não aconteceu. Ou seja, em momentos-chave, em que era importante dar um sinal de valorização do trabalho e dos trabalhadores, com o que isso comporta de elemento de justiça social para aquelas pessoas, para todos aqueles que vivem do seu trabalho, mas como elemento também de dinamização da própria atividade económica, isso é especialmente importante num momento como aquele em que estamos, isso não aconteceu, esse sinal. Quando importava dar um sinal em defesa dos micro, pequenos e médios empresários, esse sinal não houve. Houve um sinal para as empresas, sobretudo para as grandes empresas, até ao setor financeiro, como sabemos, não aconteceu esse sinal. Ora, este exercício mostrou não ser neutro e nisso convergiu, e era aqui que eu queria bater, para ir à sua pergunta, nisso convergiu com aquilo que foram as posições ao longo do tempo dos partidos mais à direita. Sabemos, normalmente, a história diz-nos isso, que os segundos mandatos tendem a ter características diversas dos primeiros. Tendo presente a experiência deste primeiro, tendo presente até este desejo, esta aspiração de ter uma votação muito expressiva, eu creio que é legítimo que nos interroguemos sobre o que fará Marcelo Rebelo de Sousa com esta votação expressiva e mantendo um exercício dos poderes do Presidente onde transparece naturalmente João Ferreira, esta dimensão política e ideológica. Caso vença Marcelo Rebelo de Sousa, podemos esperar um Presidente muito diferente daquele que tivemos no primeiro mandato. Primeiro, deixe-me cumprimentá-lo e cumprimentar na sua pessoa a TVI, que aqui nos acolhe no único debate que tenho aqui na TVI. Depois cumprimentar o seu deputado, sublinhando o papel que tem tido como deputado na Europa e como autarca em Lisboa. Terceira nota prévia que nos une, penso, evocar Carlos do Carmo, que foi hoje a enterrar, e que é a explicação do luto nacional, do Dia do Luto Nacional, que todo o país sente profundamente. Respondendo à sua primeira pergunta, colocada ao seu deputado, o passado mostra. Eu fui um fator de estabilidade, a legislatura começou em 2015, terminou em 2019. As minhas intervenções foram estabilizadoras, evitando crises, superando crises, contribuindo para evitar crises. Já vai em 2 anos, 1 ano e tal, mas 2 orçamentos da segunda legislatura sob a minha presidência, exatamente o mesmo. Portanto,
Estabilidade. Muitos analistas dizem Estabilidade. que o presidente reeleito nunca é o mesmo no segundo mandato. Pergunta, como é que eu vejo esta legislatura? Eu vejo, de uma forma muito simples, tem de ir até ao fim. É uma legislatura em que está no poder um partido de esquerda, apoiado por partidos de esquerda, ou viabilizado por partidos de esquerda. É assim que deve ser. A direita tem direito a organizar-se. É fundamental que seja forte no futuro para concorrer às eleições de 2023, porque um sistema político manco, coxo, é um sistema político onde entram os radicalismos, nomeadamente populistas. Então deixe-me perguntar Agora, tirando muito isso, diretamente a predisposição em que situação, é de ser o mesmo. Mas deixe-me Sabe que aos perguntar muito 72 anos diretamente de em que idade situação já não se admitiria muda. usar a chamada bomba atómica, a dissolução do Parlamento. A bomba atómica é uma bomba atómica, não uma pistola de pressão de ar. Quer dizer, a bomba atómica só se utiliza verdadeiramente quando há uma razão para utilizar. Portanto, é fazer-se tudo para não usar a bomba atómica. Porque a bomba atómica tem efeitos colaterais, tem outros efeitos. Portanto, estabilidade no primeiro mandato, se houver segundo mandato, pela vontade dos portugueses. E se não houver estabilidade nesta legislatura do Governo? O Presidente deve contribuir naquilo que dependa dele para haver estabilidade. A tentação de levar novamente à direita ao poder não é algo que esteja na sua conjetura mais imediata? Eu nem percebo bem como é que se coloca. Um Presidente é independente. Eu sinto-me independente, sou naturalmente independente. Se houver uma dificuldade, por exemplo, esquerda continuar a convergir no Parlamento. Esta Casa conhece a minha independência porque a exercitei durante 10 anos, 11 anos aqui, contra A, contra B, contra C, contra D, como Presidente da República por maioria de razão. Sou Presidente de todos os portugueses. Deixe-me questionar-lhe a propósito de uma eventual terceira vaga e do crescimento dos números. Prepara-se para decretar um novo regime de exceção, um novo estado de emergência, mas ontem no debate em que esteve, fiquei com uma ligeira dúvida em que falou de laxismo no Natal e Ano Novo, dado que houve um recolher obrigatório e também uma proibição de circulação. Nesses dias estava a falar exatamente de laxismo de quem? Das pessoas? Não, estava a falar que havia determinadas regras e eu, aliás, expliquei porquê. Porque é que dizia isso? Passado o tempo do recolher obrigatório, havia circulação. Eu, numa fase em que devia haver recolher obrigatório, em certos concelhos, havia uma circulação muito intensa que decorria. Isso tem a ver, obviamente, com o cansaço das pessoas, mas o que é facto é que os números mostram que de cada vez que há uma situação de maior convivialidade e, sobretudo, não respeito de regras sanitárias, isso significa um aumento do número de casos. E, o que é mais grave, o que é importante, o número de internamentos e o número de internamentos em cuidados intensivos. É isso que tem explicado porque é que os epidemiologistas e os sanitaristas insistem tanto naquilo que nenhum de nós gosta de fazer. Ninguém gosta de decretar o estado de emergência por decretar o estado de emergência. Já lhe irei perguntar, portanto, o que é que nos pode esperar no próximo estado de emergência. Mas, João Ferreira, o que é que faria exatamente se fosse Presidente da República perante o número crescente de casos? Decretaria novamente um estado de emergência? Deixe-me fazer um reparo telegráfico ainda a respeito da questão anterior, porque falou-se aqui na independência no exercício dos poderes presidenciais. Eu disse que o Presidente não é neutro no exercício desses poderes. Marcelo Rebelo de Sousa, quando recebeu, por exemplo, um diploma para promulgar que previa a desregulação dos horários de trabalho através dos bancos de horas, ou quando previa o alargamento do período experimental dos jovens à procura do primeiro emprego, permitindo que eles fiquem numa posição mais frágil durante mais tempo, podendo ser despedidos sem qualquer compensação, exerceu os seus poderes, entendeu promulgar essas propostas, podia ter pedido a fiscalização pelo Tribunal Constitucional, optou por não o fazer, ou seja, manifestou através desta opção uma não neutralidade, uma opção política, ideológica, que não foi de favorecimento daqueles que vivem do seu trabalho. Fechado esse capítulo. Nos ajudar, se tivermos tempo, ainda iremos a essa questão das leis laborais. Eu acho que nós não podemos, em nenhum momento, menosprezar a gravidade desta pandemia. Nós temos uma situação
durante este ano, declaro excesso de mortalidade face a anos anteriores. Há uma parte importante desse excesso de mortalidade, cerca de metade, que é explicado pela Covid-19. Há outra metade de excesso de mortalidade que é explicado por perturbações na vida social que estão associadas à Covid-19 e que prejudicam, por exemplo, a assistência médica. Isto coloca-nos perante a necessidade de adotar medidas de emergência. Nem todas foram adotadas ainda. Eu creio que isto é o mais importante. Nós precisamos de medidas de emergência no plano do reforço do Serviço Nacional de Saúde. Este orçamento, fruto da intervenção que muito valorizo do PCP, então, o que é que levou está mais longe essa neste resposta estado no de reforço emergência que está em vigor? dos meios, do pessoal, das infraestruturas afetas ao Serviço Nacional de Saúde. É necessário mais do que isso. É necessário também criar condições na vida económica e social que não pode parar para que ela continue defendendo a saúde das pessoas. Adequadas proteções nos locais de trabalho, adequadas proteções em equipamentos públicos como os lares, adequadas proteções nos serviços públicos, nos transportes públicos. Há muito disto que está por fazer. Nós precisamos destas medidas com caráter de emergência. Outras ainda ligadas à pandemia, não diretamente às questões da saúde, mas à mitigação dos impactos económicos e sociais decorrentes da pandemia. Assegurar rendimentos às pessoas que os perderam, apoios aos trabalhadores que viram esses rendimentos muito diminuídos, assegurar apoios aos micro, pequenos e médios empresários. Há muitas micro, pequenas e médias empresas numa situação de profunda agonia. Nós precisamos destas medidas de emergência. Precisamos também de uma profunda e constante pedagogia junto da população. A minha questão é que os sucessivos estados de emergência, para além de criarem uma situação, a meu ver, perigosa, de uma certa banalização do estado de emergência, não contribuíram para implementar estas medidas de emergência, algumas delas em falta ainda, e aqui e ali, pela latitude com que foram determinados, até têm permitido algumas medidas que eu creio francamente, e tem havido outras opiniões nesse sentido, que desajudam mais do que ajudam, porque quando nós concentramos o uso de determinados equipamentos públicos, a utilização pela população de determinados equipamentos públicos apenas em algumas horas do dia, estamos a contribuir não para um distanciamento físico maior, mas para a concentração num período de tempo menor e, consequentemente, para um menor distanciamento físico. E, portanto, eu creio que não só não ajudaram, como aqui e ali tiveram aspectos perversos, desde logo este da banalização de um estado de emergência, que, de acordo com o espírito da Constituição, não pode nem deve ser banalizado. Aliás, a Constituição concebe o estado de emergência para, logo possível, se retomar a normalidade constitucional. Ora, nós estamos a arrastar uma situação de anormalidade constitucional que eu penso que não é. Vou pedir aos candidatos não é favorável. atenção ao tempo e tentativas de resposta um pouco mais céleres, porque o tempo corre e temos meia hora apenas para o debate. Quer fazer... Sim, eu serei muito rápido para não estar a gastar muito tempo. Primeiro ponto, ninguém gosta de decretar o estado de emergência. Ele tem sido decretado numa primeira vez. Aliás, com consenso generalizado dos partidos, o próprio Partido Comunista Português, quando foi decretado primeira vez e renovado primeira vez, viabilizou, absteve-se. E depois teve que ser decretado uma segunda vez, com a segunda vaga. Ninguém queria, mas teve de ser. E vários países têm usado com uma latitude muito maior. Porquê é que é utilizado? Porque há certas medidas que, para terem cobertura constitucional, e nomeadamente perante tribunais, onde já houve impugnações, se não tiverem essa cobertura do estado de emergência, podem ser impugnadas. E esse é um problema fundamental. Por outro lado, na aplicação do estado de emergência tem havido medidas que eu penso que importantes, mesmo em matéria de trabalho, concordo que é preciso olhar para essa matéria. O layoff foi um mal necessário para, de alguma maneira, manter emprego. Agora, discute-se a necessidade da sua substituição por forma a garantir a situação dos trabalhadores e o emprego. Os pequenos e médios empresários está visto que precisam, e isso largamente foi permitido pelo Orçamento para 21, de uma ajuda direta do Estado e não apenas de um financiamento bancário e não apenas de moratórias, que, aliás, eu acrescento, as moratórias bancárias, penso que se deveria, porventura, pensar em alongar o período de pagamento, porque o alongar por 6 meses ou 1 ano é curto para muito micro, pequeno e médio empresário. Provavelmente 3, 4 anos, para ter fôlego
para poder respirar financeiramente. Portanto, estou de acordo que essas são prioridades em termos económico e social e em termos sanitários. É evidente que tudo o que se puder fazer para garantir o reforço do Serviço Nacional de Saúde e uma resposta rápida na coordenação entre a saúde e a segurança social, nomeadamente nos lares. Temos agora outra vez surtos em lares, fruto do pessoal que no período de Natal esteve com a família, regressou, não pôde ser testado e contaminou. Tudo o que puder ser feito deve ser feito nessa aplicação. Deixe-me perguntar-lhe também muito diretamente se antevê que o próximo estado de emergência ou possamos regressar àquilo que tivemos em março com um confinamento geral perante o atual panorama dos números. Não, acho que é uma hipótese afastada. É uma hipótese afastada. Ninguém sabe como será a sessão de epidemiologistas no próximo dia 12. E, portanto, como serão os números, sobretudo de internamentos e cuidados intensivos, que aparecerão ao longo desta semana e no começo da semana que vem, e as medidas a que obrigarão. Eu aqui aproveitava, e penso que devemos estar de acordo, para saudar o pessoal da saúde, que aguentou uma vaga, outra vaga, e provavelmente, uma terceira vaga, com um esforço enorme por cumulativo. É uma situação cumulativa e já vai para 11 meses. Estamos de acordo seguramente na saudação, receio bem naquilo que deve resultar depois da saudação. Aí acho que já não estaremos tanto de acordo. João Ferreira. Designadamente, para não ficar no ar, naquilo que tem a ver com a necessária valorização desses profissionais, das suas condições de trabalho, das suas carreiras. Mas eu concordo. E do próprio Serviço Nacional de Saúde. Com isso. Concordo não há com isso. valorização do Serviço Nacional de Saúde sem valorização dos seus profissionais. Concordo com isso. Inclusive, eu promulguei o diploma dos prémios, que infelizmente ficou circunscrito àqueles que trabalharam com doentes Covid-19, mas que foi um passo importante. Mas outros passos são fundamentais no estatuto do pessoal da saúde, no reforço, no investimento. Já agora, quando diz infelizmente, e na diz aplicação injustamente. do orçamento para 21, que abre para esse reforço. Mas quando diz infelizmente, diz injustamente. Repare que eu me referi à valorização do Serviço Nacional de Saúde. Sim, mas que é central. É absolutamente central e mais do que central. É aquilo que está na Constituição que diz que é através disso que se deve ser assegurado o direito à proteção na saúde de todos os portugueses. A diferença eu sei, entre nós é como sou mais velho, mas eu não digo isto por acaso. Mas reparará que eu não digo isto por acaso. Eu digo isto porque Marcelo Rebelo de Sousa refere-se muitas vezes ao Sistema Nacional de Saúde. E esta expressão é estranha à Constituição. É uma visão que eu compreendo, lá está, na tal não neutralidade do exercício dos poderes do Presidente da República, que tende a pôr em pé de igualdade o Serviço Nacional de Saúde e o negócio que alguns grupos económicos fazem nesta área. E eu acho que esta pandemia demonstrou que nós temos de contar, temos de encaminhar os recursos públicos, não para sustentar negócios privados, e eu deixo aqui de lado a questão do setor social porque é diferente, mas não para sustentar grupos económicos que fazem negócio nesta área, e o seu objetivo é naturalmente o lucro. Isso ficou visível quando desertaram do combate à pandemia. Os recursos que são encaminhados para aqui fazem falta no reforço do Serviço Nacional de Saúde. É verdadeiramente com ele que temos que contar. Esta é uma das lições da pandemia. E isto é uma questão que nos afasta muito. Sim, mas não nos termos em que Mas deixa-me entrar aqui noutra questão, que é a crise que já só... estamos a viver provocada por esta crise. Eu sei, mas deixe-me um instante só fazer uma precisão. Eu promulguei a Lei de Base da Saúde. Com resistências. Votada. Com resistências. Não, com negociações com o seu partido. Não foram resistências e com negociações com o Bloco de Esquerda. Mas, com a declaração que desejava uma maior preponderância do setor privado. E nunca tive dúvidas, porque votei na Constituição, a centralidade do Serviço Nacional de Saúde. Portanto, não são realidades iguais. Uma realidade é uma coluna vertebral, outra coisa são realidades complementares. João Ferreira, deixa-me perguntar-lhe... O PSD depois João Ferreira, votou contra a lei que o instaurou. Vamos ser claros também. Sim, no essencial, há que respeitar a posição de no essencial, que preocupações é que deve ter o Presidente da República na crise que já estamos a viver e que, pelos vistos, irá durar bastante tempo, e agora estou a falar da crise económica. E se acha que Marcelo tem o perfil ideal para levar a cabo aquilo que ele disse que queria fazer, que era enfrentar a pandemia, enfrentar a crise e mudar Portugal para melhor? Eu acho que não.
E acho que a situação que estamos a viver muito claramente exige um outro exercício dos poderes do Presidente da República. Um exercício que no tal confronto, ou nos tais confrontos que percorrem a sociedade portuguesa, saiba tomar o lado daquilo que é necessário de um ponto de vista de justiça social, mas também de desenvolvimento do país. Ou seja, se quiser, um Presidente da República que seja verdadeiramente coerente com o juramento que faz no momento em que toma posse de defender, cumprir e fazer cumprir a Constituição. O que é que isto significa? Significa uma opção muito clara pela valorização do trabalho e dos trabalhadores. Eles não têm sido devidamente valorizados em Portugal ao longo dos anos. E para isso é preciso um Presidente da República que coloque todo o peso das suas intervenções públicas e do exercício dos seus poderes nessa valorização, na criação de condições para se poder compatibilizar de outra forma a vida profissional com a vida familiar. Eu não sei se Marcelo Rebelo de Sousa sabe, porque promulgou o Banco de Horas, por exemplo, desregulou os horários de muitas famílias. Qual é a percentagem de portugueses que hoje trabalha por turnos? Tem ideia disso? Já voltou à questão da legislação laboral e aumentou muito nos últimos 20 anos. Estamos a falar da crise financeira. Deixa-me só responder. Deixa acabar. Mas coloque também o peso do lado da necessária valorização dos salários. Marcelo Rebelo de Sousa, por diversas vezes, nas intervenções que teve sobre salários, estará de acordo certamente, teve uma intervenção há um ano, por exemplo, sobre o salário mínimo nacional, que considerava 635 euros um valor razoável. Eu creio que quem faz as contas permanentemente para chegar ao fim do mês com 600 euros líquidos ou menos do que isso, não achará seguramente este um valor razoável. E mais do que isso, não é um valor justo. Mas não é um problema apenas do salário mínimo nacional, é um problema de salários em geral. Como eu dizia ao início, Marcelo Rebelo de Sousa, deixe-me só concluir 10 segundos. Como eu dizia ao início, no momento em que estamos, em que o mercado interno assume um papel determinante na recuperação económica, mais do que normalmente já acontece, e em Portugal ele já teve esse peso, mas há uma desorganização do comércio internacional, das cadeias de valor internacional. Nós precisamos do mercado interno para relançar a atividade económica. Isso não se faz sem uma elevação geral dos salários. Eu acho que Marcelo Rebelo de Sousa não ajudou com as suas intervenções a conseguir essa valorização. Tomou muitas vezes as dores das confederações patronais. Temos menos de 15 minutos para o fim. Não dos trabalhadores. Bom, eu vou tentar utilizar o meu tempo, talvez para equilibrar um bocadinho o tempo usado pelo Sr. Deputado. Primeiro, o perfil necessário para o próximo mandato. É preciso um Presidente que não seja de facção, que não seja de um partido, dirigente de um partido, porta-voz de um partido, que seja de compromisso, seja de estabilidade e compromisso. Aí estamos igual. Isso é o fundamental. Isso é o fundamental. Não é uns contra outros, mas tenta a composição. Eu venho da direita. Coabitei com um governo de esquerda. Vim da direita. Não fiz questão de impor a direita no poder. E isso é muito importante, porque essa é a função do Presidente. Segunda questão, a legislação laboral. Eu decidi de acordo com a minha consciência. Eu promulguei um diploma que a direita não gostou minimamente. O meu antecessor criticou-me por isso. A lei das 35 horas. Porque achei que devia ser. Minha opção. Não promulguei outras leis que, como disse o deputado e muito bem, representaram limitações, ou se quiser, portanto, reduções daquilo que seria para muitos o ideal quanto aos direitos dos trabalhadores. Mas porquê? Como quanto ao salário mínimo, eu defendi, em certos momentos, posições diferentes, por exemplo, da posição do Partido Comunista Português. Mas disse, de facto, que 635 euros de salário mínimo é um valor razoável para o contexto nacional. Mas o problema é o seguinte, olhe para o salário mínimo aprovado este ano. Fica muito aquém daquilo que o Partido Comunista Português defendeu. Mas a hotelaria esteve parada. Zero de atividade. A restauração, muita dela parada, zero. O facto de ter havido aumento do salário mínimo, contra a vontade das confederações patronais, e que eu concordei, e que promulguei, não é aquele ideal, mas é o possível. Em matéria laboral, como noutras, o Presidente da República tem que ter presente a situação de crise pandémica, de crise económica e financeira, a situação de pequenas e médias empresas, a dificuldade que é, nesse contexto, poder ir para o ótimo social. Mas se há partido que percebe isso, é o Partido Comunista Português. Porque viabilizou 5 orçamentos, Nós não temos muito tempo até ao final, temos cerca da autoria de 10 minutos. do Presidente do Eurogrupo, 5 orçamentos, dizendo que não concordava com tudo que lá estava socialmente.
mas porque tinha conquistas sociais. O possível, muitas vezes, é diferente do ótimo. Professor Marcelo Rebelo de Todos Sousa, nós gostaríamos de muito mais salário mínimo, vamos falar muito mais da, direitos dos trabalhadores. Vamos falar da... Asseguro-lhe, não falar, sei se todos gostaríamos, João, mas asseguro-lhe que nesse domínio teria um exercício dos poderes este debate radicalmente diferente. apenas com este tema. Há uma polémica que está a deixar a Ministra da Justiça e também o Governo sobre brasas, relativa ao Procurador João Guerra. Da última vez que falou ainda não conhecia exatamente aquilo que estava a acontecer, mas já se tinha referido a desleixo. Hoje todos ficámos a saber mais, até através da carta do diretor da Política de Justiça. Pergunto-lhe, sabendo o que sabemos agora, se foi mesmo só desleixo ou se, no seu entender, pode ter sido de facto outra coisa. Bom, entretanto, houve factos novos hoje. Primeiro facto novo, pediu demissão o Sr. Diretor-Geral da Política de Justiça. Mas com uma carta que Depois publicou, se tornou pública sobre uma essa carta demissão, explicando que não se considerava responsável pelo sucedido. Depois... Mas ele disse mais, disse que as informações vinham do gabinete da Ministra. Bom, exatamente isso. Depois acontece que a carta foi retirada do sítio do Ministério da Justiça, uma vez que ele já não era diretor-geral quando foi publicada, não é carta, é essa nota. Depois soube-se que a senhora Ministra da Justiça tinha escrito uma carta a corrigir, portanto, para o representante de Portugal junto da União Europeia, a explicar e a corrigir as informações falsas. E pergunto, sabidas essas informações, se para si continua a ser apenas desleixo. Vindo eu para cá, soube, pelo seu Primeiro-Ministro que me comunicou, que iria ser divulgada uma nota reafirmando a confiança na senhora Ministra da Justiça. Portanto, o ponto da situação neste momento é este. Depois de tudo isso, o senhor Primeiro-Ministro reafirmou a sua confiança na Ministra da Justiça. E para si a continuidade da Ministra não deve ser posta em causa? O Presidente não pode exonerar ministros sem ser sob proposta do Primeiro-Ministro, antecedido ou não do pedido de demissão do Mas Ministro. perante este episódio, qual é a sua opinião? O Presidente não tem opinião que não seja respeitar a Constituição sobre isso. João Ferreira, que ilações políticas há a tirar deste caso? A opinião deste candidato é que há aqui uma notória atrapalhada, infeliz, desnecessária. Há aspectos que precisam ainda de ser explicados, do meu ponto de vista. Mas a dúvida que fica para já é se é apenas uma atrapalhada. Há uma escolha feita por um órgão independente, o Conselho Superior do Ministério Público, escolhe uma determinada pessoa, com base num currículo que sabemos agora, pelas últimas informações, que não estava adulterado, mas uma carta feita tomando esse currículo como referência, essa sim continha dados adulterados. É necessário esclarecer porquê, as razões. Eu acho que há aqui, sem prejuízo da ida da Sra. Ministra à Assembleia da República que está prevista, acho que o Presidente da República pode e deve ter aqui também um papel na procura deste esclarecimento. Por uma razão, porque, para além de tudo mais, pode estar aqui em causa também, tendo em conta o assunto em questão, a imagem do Estado também. Isto é um assunto com repercussão para lá das fronteiras do nosso país e pode ser a imagem de Portugal que aqui está em causa. Isto justificava um pedido de esclarecimento da parte do Presidente da República ao Governo, pelo menos no esclarecimento de alguns detalhes que, quanto a mim, não estão ainda inteiramente claros, pese embora aquilo que se foi sabendo hoje ao longo do dia. Presidente e candidato Marcelo vai procurar saber mais junto do Governo. Obviamente, já procurei saber. E ficou satisfeito com aquilo que Já foi dito procurei para já saber. pelo Primeiro-Ministro? E a resposta que foi dada pelo seu Primeiro-Ministro é essa: mantém a confiança na Sra. Ministra da Justiça. João Ferreira, vamos ao tema eutanásia, porque, enfim, não falta muito para que o diploma siga para Belém. Da última vez que aqui esteve, não se percebeu muito bem se defende ou não um referendo, que até já foi chumbado pelo Parlamento. Afinal, é a favor ou contra um referendo sobre a eutanásia? Eu acho que se percebeu muito bem. Eu não sou a favor da existência de um referendo. Eu, como Presidente da República, respeitaria a vontade do Parlamento. Foi isto que eu disse e acho que fui absolutamente claro. Mesmo contra a vontade do seu partido. E não posso, nesta altura, dizer outra coisa. Mesmo contra a vontade do seu partido. É conhecida aquela que foi a posição do PCP no Parlamento na votação sobre isso, mas, independentemente disso, houve uma decisão do Parlamento. Eu, como Presidente da República, respeitarei essa decisão do Parlamento. Não existe nenhuma dúvida sobre isto.
Presidente A Marcelo, minha posição é repetida praticamente debate a debate. mas este é Espero, um diploma que espero- espera recebê-lo ainda este mês. Pois espero. E, eventualmente, antes E das vai eleições sentir-se presidenciais. pressionado ou não pelos E prazos? nessa altura, Nomeadamente o prazo de envio para o decidirei. Tribunal Constitucional. Nessa altura decidirei. Vai sentir-se pressionado pelos prazos? Porque o Não, prazo não de me envio sinto para o Tribunal pressionado. Eu, Constitucional ao são apenas 8 promulgar, dias. vetar ou pedir fiscalização preventiva, nunca me sinto pressionado. Mesmo que isso decorra em tempo de campanha. Nunca. O que é que a campanha altera? Eu promulguei hoje diplomas, vou promulgar diplomas em plena campanha eleitoral. Estamos a tratar, hoje recebi os partidos todos, por causa da declaração de estado de emergência. A função de Presidente não se suspende em período pré-eleitoral ou eleitoral. Vamos à pergunta final e deixem-me só informá-los que nesta altura Marcelo Rebelo de Sousa tem mais cerca de 2 minutos de declarações feitas neste debate do que João Ferreira, mas Quem diria? na pergunta final a primeira pergunta será feita pelo candidato João Económico. Ferreira a Marcelo Rebelo de Sousa. Procuro ser eficiente. Bom, eu valorizo muito a Constituição. Acho que por esta altura já se percebeu. Valorizo o seu imenso acervo de direitos políticos, económicos, sociais, culturais, até ambientais. E valorizo muito o projeto de desenvolvimento que ela acolheu para tornar esses direitos realidade. Há 2 aspectos na Constituição, eu não me posso referir a todos, já me referi aqui a alguns, mas há 2 sobre os quais eu gostava de ouvir Marcelo Rebelo de Sousa, aos quais dou muita importância. Um tem a ver com a juventude e outro com a igualdade entre homens e mulheres. A Constituição Tem que ser mais rápida. Vou resumir. A Constituição atribui uma tarefa prioritária do Estado de promover a igualdade entre homens e mulheres. No que toca à juventude, dedica-lhe um artigo inteiro e diz que os jovens devem ter uma proteção especial no acesso ao emprego, no acesso à habitação, no acesso à cultura, ao desporto, na criação de condições para a sua autonomização. Ora, isto é uma realidade inscrita na Constituição, mas muito diferente da realidade vivida pelos jovens deste país. Eu queria saber o que fez Marcelo Rebelo de Sousa ao longo do seu mandato para tornar aquilo que está nas páginas da Constituição realidade vivida por todos os jovens deste país e já agora para promover também a tal desejada igualdade entre homens e mulheres. Vamos à resposta? Ora bom, vou ser muito rápido. Igualdade entre homens e mulheres tem avançado e avançou durante a legislatura anterior e continua a avançar nesta, sempre com o meu apoio. Sempre. Em N iniciativas, antes e depois de decisões legislativas. O mesmo em relação aos jovens. Exatamente o mesmo. Pode e deve fazer-se muito mais. Concordo, não deixo de o dizer, disse-o participando nas mais diversas iniciativas promovidas por instituições ligadas à juventude, naquilo que depender do Presidente, apoiará aquilo que é competência do Parlamento e do Governo nessa matéria. Muito rapidamente, se quiser réplica em apenas 15 segundos, por favor, João Ferreira. Eu acho que dar uma proteção especial aos jovens, como manda a Constituição, não é promulgar uma lei que os deixa mais vulneráveis no primeiro emprego, como aconteceu com o alargamento do período experimental. Quanto à igualdade entre homens e mulheres, eu recordo-lhe que, infelizmente, temos ainda um enorme fosso salarial, já para não falar no plano dos direitos, na vida, na sociedade, na família, entre homens e mulheres. Acho que há muito a fazer aí e acho que ao Presidente da República cabe fazer mais do que aquilo que foi A sua feito. pergunta, Marcelo Rebelo de Ainda Sousa. no outro dia tive uma intervenção sobre isso mesmo, apoiando uma pergunta, iniciativa Marcelo Rebelo de nessa Sousa. matéria. A sua pergunta para João Ferreira. A minha pergunta é muito simples. Com a sua experiência de deputado europeu, quais pensam que serão os grandes desafios da presidência portuguesa que acaba de começar? Eu acho que há, neste momento, discussões em curso muito importantes que passaram da presidência alemã e que provavelmente vão ser fechadas na presidência portuguesa. Há uma que me preocupa particularmente, que é a discussão sobre o futuro da política agrícola comum. Nós corremos o risco de ficar fechado durante a presidência portuguesa uma reforma da política agrícola comum que pode ter consequências negativas para a agricultura nacional, designadamente com a diminuição do orçamento da PAC, ainda que parcialmente compensado pelo Fundo de Recuperação. De qualquer forma, é algo que terá consequências no futuro, porque é este quadro financeiro que vai servir de referência para a discussão do próximo, e eu acho que era muito importante garantir que a agricultura nacional não perde com esta reforma da PAC. Há outra coisa que me preocupa, que tem a ver com a utilização quer do orçamento, do quadro financeiro plurianual, quer do chamado Fundo de Recuperação. É fundamental que na regulamentação de um e do outro nós possamos alinhar, e a presidência portuguesa deve ter aqui um papel, poder alinhar a utilização de um e do outro instrumento com aquelas que são efetivamente as necessidades do país, as suas prioridades, e não com prioridades determinadas a partir de Bruxelas.
João Ferreira, Marcelo Rebelo de Sousa, muito obrigado aos dois. Boa campanha também para os dois. Chega assim ao fim este debate. O próximo debate é na TVI 24, na quarta-feira, mais uma vez com João Ferreira e Tiago Maia. Boa noite.